Bom dia, gente. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Aproveito para agradecer à comissão organizadora do simpósio, e aí representada por você, que foi quem entrou em contato comigo primeiramente, né, mas também a Elisa. Tive o prazer de conhecer presencialmente vocês dois há pouco mais de um ano atrás, quando eu estive aí, né? Então, fiquei muito feliz com o convite e com a oportunidade de falar um pouco sobre esse campo, né, que, na verdade, eu acho que a maioria dos antropólogos e antropólogas conheceu muito recentemente, mas que tem uma história tão longa quanto a própria internet, né? Então, a minha proposta aqui hoje, né, gente, é dar algumas pistas, né? Ano que vem eu completo 20 anos de pesquisa envolvendo a internet em alguma medida, né? Eu comecei em 2005, então é bastante tempo, eu já sou uma segunda geração de pesquisadores, mas tem bastante tempo. Era uma outra internet, eram outras possibilidades, mas então a minha ideia aqui é dar algumas pistas do que foi esse percurso, né, pensando desde a década de 90, quando a gente tem os primeiros estudos, como eu disse e reafirmo, o campo, por mais que ele não tenha ganhado o nome de antropologia digital ou de Internet Studies, né, que é o nome mais usado internacionalmente, os estudos acompanham o próprio surgimento da internet. Então, eu vou voltar, né, vou dar alguns passos muito atrás, voltando no início da década de 90, que é um momento em que isso que a gente chama de internet é um nome comercial, é um nome que foi dado. Se tem uma peculiaridade da internet, é que ela foi, né, muito rapidamente capitalizada. Então, é um nome que foi dado pelas primeiras empresas que estavam ali e que foram repartindo esse espaço entre elas, obviamente, de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje. Eu vou chegar nas Big Techs daqui a pouco, mas foi esse o primeiro processo. O que é muito curioso, porque a internet surge com outro objetivo. E eu acho que isso é importante para a gente pensar, até porque, no fim da minha fala, a minha maior provocação, e que é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas que vou deixar como uma inquietação partilhada aqui, que seja uma inquietação, na esperança de que seja uma inquietação coletiva, é essa ideia de que é possível uma nova internet, né? E que internet é essa? Do que a gente está falando quando a gente diz, olha, é preciso mudar, é preciso regular, né? Então, essa origem ela é muito diversa do que o que a gente tem chamado de internet virou. Ela, na verdade, começa lá, as primeiras pesquisas são da década de 60, né? Isso só foi se tornar viável no fim dos 70, início dos 80, mas ainda sem ser comercial. O interesse era todo, primeiro, para fins de defesa, né? Não é à toa que o primeiro grande projeto, chamado ARPANET, ele existe até hoje, foi financiado pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos, né? Isso não é aleatório, é muito dinheiro, porque eles precisavam de algo efetivo, né? Em caso de uma segunda explosão nuclear, né? Um tipo de comunicação que resistisse. Então, eles estavam buscando esse tipo de comunicação global, né? E um envolvimento muito grande, e aí a parte mais interessante, a parte mais criativa e a parte mais subversiva, que a gente deve muito, e por isso aqui a provocação, por que não voltar a isso, talvez, não sei, né? Que é a participação dos acadêmicos. Acadêmicos que tanto eram empregados pelos Estados Unidos, né? Mas que acabaram criando um coletivo global de pessoas que estavam buscando desenvolver essa forma de comunicação. E essa parte é muito interessante, gente, porque se a gente vai voltar na história, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para dar uma manchete, é muito interessante quando a gente rememora isso tudo. E ontem, essa semana, na verdade, dia 11, né, fez anos do golpe de Estado que Salvador Allende sofreu no Chile, e pouca gente sabe que, nesse momento, o Chile estava desenvolvendo, graças ao Allende, ao governo dele, um sistema muito, muito parecido com o que virou a internet, mas que ninguém fala sobre, porque é o Chile, e porque o Pinochet, uma das primeiras coisas que ele faz é descontinuar, mas ele empregou uma série de cientistas, né, e de acadêmicos que estavam ali tentando desenvolver esse sistema
em bases muito mais democráticas e muito mais interessantes do que o que virou depois, né? E o mais curioso é que, se a gente entra nessa história específica do Chile, por exemplo, né, desse grupo muito pequeno, mas que estava criando coisas incríveis, tem uma ideia, me parece, de uma certa subversão aí, que é muito interessante e que foi se perdendo. Porque eu acho que quando a universidade entrou no jogo, ela traz essa ideia da subversão. Só que depois vem o capital e engloba tudo, né? E aí a gente chega, muitos anos depois, ao que a gente tem hoje. Então, lá na final da década de 80, tem um cara que é o pai da internet, chamado Tim Berners-Lee, né? Ele é vivo, ele tem um instituto hoje de luta pela liberdade, por uma nova internet, porque ele mesmo viu que aquilo que ele cria um protocolo, né? Eu não vou também entrar nos termos técnicos aqui, mas é ele que torna possível esse protocolo, HTTP, vocês já devem ter visto aí em tudo que vocês usam, nos sites, né? É que torna possível, inclusive, que a gente esteja aqui até hoje, né? Porque essa troca de informações, ele é o cara que chega nisso, mas ele fazia parte desse grande conjunto global de pesquisadores e acadêmicos, né, que estavam pesquisando. Então, quando isso acontece, eles notam que era possível dar escala para o que eles já tinham em pequeno número ali, né? E que só ligava no começo as partes de segurança e depois as universidades. Aí, na década de 90, a gente tem, como eu disse, o capital entrando com tudo nisso. E ele vai começar a privatizar esse novo espaço que tinha sido criado. E por que eu estou usando a palavra espaço? Porque ela me parece fundamental, e quando eu usei o cyber, né, no título dessa conferência, eu me referi exatamente a esse primeiro momento do chamado cyberespaço. Esse era o nome que eles deram, né, para esse espaço que a internet englobava. Então, esses primeiros anos ali na década de 90 até a virada dos 2000, a maneira como a internet está sendo estudada é como um novo espaço. E um novo espaço que está separado do restante da vida. A primeira inflexão que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Não é à toa que os nomes que eles usavam para se referir era, por exemplo, real, é esse mundo aqui, onde eu estou agora, presencialmente, né? E onde cada um de vocês, cada uma de vocês está, em contraposição, e é uma contraposição mesmo, é uma relação de oposição, com o virtual, que é esse novo espaço que foi criado, que é delimitado por esse cyberespaço, e que é onde qualquer pessoa, naquele momento nem existia celular com conexão, claro, mas que tivesse um computador específico, que tivesse a tecnologia específica, a partir do momento que ele se conectasse ao seu provedor, ele entraria nesse novo espaço. É uma ideia mesmo de que a gente está entrando aqui. Claro, não estamos entrando com a materialidade do nosso corpo, mas a gente está, de alguma maneira, levando esse corpo, né, e criando representações desse corpo, ainda muito arcaicas. Não seria jamais possível, nesses primeiros anos, fazer uma transmissão como a que a gente tem agora, né? Vocês estarem me vendo aqui com um delay minúsculo, e o que eu estou falando, eu me movendo, a minha voz, tudo, né? Uma câmera que está o tempo inteiro em cima de mim. Mas esse corpo vai também. Só que, ao mesmo tempo, se a gente está opondo real e virtual, significa que, num dado momento, essa conexão pode acabar. Então, a gente desligava, então quer dizer que eu voltei para o real. Só que com o tempo, e essas eram as categorias, né? Com o tempo, o que acontece? Quem estava pesquisando, e olha, só para dar um ano aí, eu diria que 92 é um ano, é um marco importante, que é quando começam os primeiros estudos, né? Estudos que desde sempre, isso estou falando na antropologia, mas chamando a atenção para o fato de que é um campo absolutamente multidisciplinar desde o começo. Antropólogos não estavam lendo só antropólogos, sociólogos não estavam lendo só sociólogos, pessoal da comunicação não lia só o pessoal da comunicação. É um campo que surge, e eu acho que essa talvez seja uma das maiores fortalezas e das partes mais importantes dele, muito interessado na multidisciplinaridade e de fazer essas várias disciplinas, essas várias ciências conversarem o tempo inteiro, né? Então, 92, como esse ano, né, trazendo essas várias referências, a nossa primeira grande publicação, né, de um compêndio antropológico lidando com essas questões é de 96. Vocês estão vendo que é muito rápido, né? Então, não dá para falar que a antropologia digital surgiu com a pandemia, como eu já ouvi por aí, né? Esqueçam essa ideia. Em 96 a gente tem o primeiro, organizado
organizado num periódico, né? Então, esse primeiro grande compêndio, tem textos interessantíssimos ali, tem toda uma discussão sobre cybercorpo, ao cyber aí, né? Sobre cybercultura, cyberespaço, cyberpunk, que é o tipo de literatura de ficção científica muito interessada nessa relação com a tecnologia. Só para citar um exemplo, o nome cyberespaço, né, ele vem do livro Neuromancer, que é um livro de cyberpunk do William Gibson, e que dá origem ao roteiro do filme Matrix, né? Então, olha como as coisas estão todas aí conectadas. Então, essa ideia do cyber ela é muito forte. E é muito curioso, porque se vocês procurarem, por exemplo, forem para o Google Imagens e procurarem lá, representação da rede, né, dessa web, esse é o nome também que foi bastante usado nesse momento, na década de 90. Vocês vão ver que grande parte da maneira como as pessoas tentavam representar em imagens essas formas de conexão que estavam sendo criadas, é como se elas estivessem imitando uma cidade. Ou seja, olha aqui a relação que estavam estabelecendo. Aqui, se a gente tem um novo espaço, a gente está criando uma cidade de dados, né? E que depois que a gente vai ver que é muito mais complexo do que isso. Porque a internet, se também tem outra característica importante, é que ela é absolutamente capilar e difusa. A gente não tem como partir de um ponto de origem para dizer aqui é a origem. E assim como a gente não tem, a partir exatamente dessa característica difusa e capilar, como dizer que nós temos algo chamado a internet. A gente usa isso no nosso vocabulário cotidiano, como uma coisa corriqueira, mas a gente está falando a partir dos usos que cada um e cada uma de nós fazemos, que às vezes são muito parecidos, às vezes são opostos, são completamente diferentes. A gente tem aqui várias internets possíveis. Seguindo um pouco no tempo, a gente tem uma segunda inflexão, e essa, me parece, é um verdadeiro turning point no campo dentro da antropologia. E, curiosamente, o texto que marca essa mudança de chave é um texto de um antropólogo bastante conhecido no Brasil, e ficou conhecido no Brasil até antes dos trabalhos dele com internet, digital. Ficou bastante conhecido na antropologia do consumo, que é o Daniel Miller, né? Ele tem um texto, e aí aproveito para dizer que faz 20 anos que esse texto foi traduzido, acabou de completar, né? Esse ano foi muito bom vocês terem me chamado também, eu devia ter mencionado isso antes, mas faz 20 anos que a gente teve o primeiro GT, em 2024, né? O primeiro GT numa reunião de antropologia voltado ao estudo de internet e tecnologia, ainda com o nome, era Cyber ainda, né, nesse primeiro momento, e faz 20 anos da publicação do nosso primeiro dossiê sobre internet no Brasil, que é um número da Horizontes Antropológicos, organizado pela Cornélia Eckert e pela Ana Luísa Rocha, e ele levou o nome de Antropologias Web, elas inclusive usam a arroba no final de Antropologia Web. E esse dossiê ele é importantíssimo porque ele apresenta as primeiras pesquisas brasileiras sobre o tema e porque ele traduz esse artigo que eu mencionei sobre cybercafés em Trinidad, do Daniel Miller e do Don Slater. E nesse artigo, por que ele é um marco nesse campo? Né? E por que nessa lógica do cyber ao digital ele é tão importante? Porque ele muda a nomenclatura. Ele nos chama a atenção para o fato de que manter a ideia de real e virtual enquanto categoria analítica, e eu não estou dizendo que a gente deixou de usar, a gente usa isso o tempo inteiro, né? A gente usa virtual para falar do que a gente está fazendo aqui, muita gente ainda opera nessa oposição, essas são categorias êmicas, né? Elas são categorias que estão aí na sociedade, difundidas no meio social como um todo, mas aqui eles estão chamando a atenção para o fato de que, enquanto categoria de análise, enquanto categoria que a gente vai usar para interpretar a realidade, elas não fazem sentido. Exatamente porque elas mantêm uma posição que já naquele momento, o texto deles é de 2000, está num livro chamado A Internet. O livro nunca foi traduzido inteiro, a gente só tem a tradução dessa parte específica, né? Foi traduzido, então, 4 anos depois, isso é rápido até, porque a gente está traduzindo coisa da década de 90 agora, para vocês terem uma ideia, né? E nesse texto eles vão propor uma mudança de nomenclatura, é o primeiro ponto, que é a gente lidar com online e offline, porque eles eles agregariam mais possibilidades e porque eles estão chamando a atenção para o fato de que a gente não deve lidar com essa nomenclatura enquanto um par de oposição.
Pelo contrário, as relações que se dão entre online e offline, elas são sempre contextuais e relacionais. Então, em cada situação de pesquisa, isso vai aparecer de uma forma diferente. Isso é uma mudança, gente, gigantesca. Eu começo a fazer pesquisa pouco depois, um ano depois, né? Esse texto, eu diria que é o que me convence de que eu iria estudar, ele tem um lugar afetivo para mim, né? Ele me convence de que é isso mesmo que eu queria estudar, né? E ele acabou virando, e é até hoje, uma grande referência para gerações que passaram a ser formadas a partir daí. Então, essa é a segunda grande inflexão. E o fato de que a gente está pensando em online e offline enquanto deslizamentos, sempre relacionais. Né? Não faz sentido a gente manter essa oposição, porque não necessariamente ela vai existir. Né? Não necessariamente alguém que eu vou conversar, se eu estou pesquisando um grupo específico na internet, os usos que determinadas pessoas fazem, não necessariamente elas vão me dizer que elas estão separando os mundos. Pelo contrário, a gente começou a notar que grande parte das pessoas, e aí já num momento de conexões melhores, de maiores possibilidades, elas estavam apontando exatamente o contrário. O quanto a internet tinha um lugar muito fundamental na vida delas. E que elas sequer separaram. Isso faz parte da vida. Eu estou aqui vivendo, né? E aí as coisas vão se complexificando ainda mais, né? Porque você já deve ter ouvido falar que no ano 2000, né, também é dado como marco, a gente tem a fura-se a bolha do ponto .com, que naquele primeiro momento você tem poucos desenvolvedores e um monte de gente consumindo, um monte de gente limitado também, né? A partir dos anos 2000, a gente tem a entrada de uma série de novas empresas, né? Empresas que já existiam, como, por exemplo, o Google, né? O Google, a fundação dele é 96, 97, como ferramenta de busca, né? Então, ele só existia para isso. Mas vocês vão se lembrar que logo depois, nos anos 2000, ele começa a comprar tudo, inclusive algo que foi importantíssimo para o Brasil, que é o Orkut. Orkut, gente, que também 2024 é um ano marcante, porque completa 20 anos da criação, que é 2004, e 10 anos que ele acabou. Ele durou só 10 anos. Né? Eu vou comentar mais sobre o Orkut, porque eu fiz o meu mestrado inteiro sobre ele, mas porque o Orkut tem uma parte, inclusive, das nossas discussões políticas, legislativas, no Brasil, né, que se a gente não entende o papel que o Orkut tinha naquele momento, a gente também não entende como é que algumas discussões começaram. Vou dar um exemplo, né, talvez um dos mais conhecidos, que é a CPI da pedofilia. Vocês talvez se lembrem, né, quem é um pouco mais velho, a CPI da pedofilia que foi chamada pelo Magno Malta, de direita, né, mas que é o momento que marca, e era o Orkut o alvo, né? Porque ele estava dizendo, qual é o disparador? Tem uma entrevista dele que ele fala isso, né? Muito claramente, o disparador é que nós estamos sendo invadidos dentro das nossas casas por essa epidemia contra as nossas crianças, né? Que é a pedofilia. E usando esse nome também, sem nenhuma preocupação com a própria nomenclatura, como a gente sabe que tem vários e vários colegas estudando, né? Então, é o primeiro momento, por exemplo, que o governo brasileiro faz o que eles chamavam de termo de ajustamento de conduta com o próprio Google, já dono do Orkut, para o Google tomar providências mais rápidas quando acessado em relação especificamente à exposição, né, ou que está sendo chamado e dito que é exposição de fotos e vídeos de menores de idade envolvidos em situações eróticas sexuais, né, que chama de pornografia infantil também, mas não é um bom nome, até porque pornografia implica consentimento, mas aqui a gente está falando de relações de violência e de falta de consentimento. Então, o Orkut ele é um marco muito importante na nossa história. Né? Acho que em nenhum outro lugar do mundo ele tem tanta importância quanto teve no Brasil. E tendo a achar, né, depois de ter pesquisado durante muito tempo o Orkut, e ainda nos primeiros anos, que pouca coisa foi tão importante para a entrada das pessoas na internet, né, que elas passassem a usar a internet, quanto o Orkut. Ainda naquele momento, e talvez o exemplo mais bem acabado de uma rede social. Porque logo depois surge o Facebook, mas o Facebook muda o seu status muito rapidamente e vira essa maluquice, por falta de um nome melhor, que a gente tem hoje. Né? E que para também, eu estou sendo até pouco, eu podia até ser mais enfática,
mas altamente danosa, como o Facebook tem sido, e tudo que o envolve, né? Porque hoje nem é só o Facebook, é o grupo Meta. Então, só chamando a atenção esse pequeno parênteses aqui, porque eu acho que isso é muito fundamental para a gente entender também como é que as coisas aconteceram. Curiosamente, gente, na antropologia especificamente, nós não temos muitos trabalhos sobre o Orkut. Por que a gente não tinha? Porque o campo ainda era um motivo de muita desconfiança por parte da maioria dos nossos e nossas colegas. Vou dizer, por exemplo, algo que me aconteceu, eu sempre conto, né, porque eu acho que é importante para ilustrar. Quando eu entrei no mestrado, a proposta já era trabalhar com o Orkut, né, eu estava trabalhando com questão de sexualidade. As pessoas diziam que antropólogos e antropólogas que estavam se dedicando a esse tipo de pesquisa, que usava a internet, eram antropólogos do copia e cola. Né? Olha o nível da coisa. Porque era muito fácil fazer pesquisa. Você senta na frente do seu computador, entra ali no seu Orkut, vai para uma comunidade, vai para o perfil de alguém, copia, cola e escreve qualquer coisa. Quando, na verdade, a gente sequer tinha uma discussão robusta feita até então sobre metodologia de pesquisa. Porque, querendo ou não, né, isso também é importante mencionar, o que a gente chama de etnografia acabou sendo utilizado, e grande parte desses antropólogos que faziam essa crítica, obviamente, provavelmente desconheciam isso, ela já vinha sendo apropriada por outras ciências e por outras disciplinas para o estudo dessa tecnologia, que ainda era muito jovem naquele momento. Né? Isso, gente, não é aleatório. Por que a etnografia foi utilizada? Porque ela é um método muito interessante, né? E aqui, melhor dizendo, é um conjunto de técnicas de pesquisa muito interessantes, altamente maleável, que a gente constrói à medida que a gente está em campo, né? Parte, obviamente, desse pressuposto de estar em campo, e que alarga o que a gente está chamando de estar em campo. Acho que talvez esse tenha sido uma das principais contribuições que a antropologia deu para esse campo e continua dando, que é o alargamento dessa ideia do que significa estar em campo, do que significa estar em relação com interlocutores e interlocutoras, o que significa estabelecer relações. Porque aqui a gente está abrindo o campo, né? A gente está trazendo outras possibilidades. E no momento, gente, importante remarcar que hoje quase ninguém, e eu diria quase ninguém mesmo, por tudo que eu tenho lido de novos trabalhos, que eu tenho orientado, que eu tenho participado de bancas, né, de palestras que a gente ouve, quase ninguém hoje escapa do uso de alguma ferramenta digital para a realização da sua pesquisa de campo. A pesquisa pode não ter como foco, como as minhas tiveram e continuam tendo, a maneira como as pessoas usam a tecnologia, a maneira como se desenvolve tecnologia, a maneira como aqui estão sendo criadas infraestruturas de dados que tornam essas conexões possíveis, que são interesses de muita gente. Tem gente estudando Big Data, tem gente hoje estudando inteligência artificial, mas muitos e muitas de vocês certamente usaram, nem que seja o WhatsApp, essa figura também sempre relegada, como se fosse óbvio que o WhatsApp estaria em qualquer pesquisa para contatos com colaboradores e colaboradoras, e não é bem assim, né? Isso é uma parte da pesquisa muito fundamental, mas está ali algo, né, ou alguma ferramenta digital, tecnológica, ajudando na realização dessa pesquisa. E isso, gente, não é um fato menor, né? E nós temos chamado a atenção que estamos nesse campo, quando nem era antropologia digital, nós estamos chamando atenção para isso há muito tempo. Não é qualquer coisa você estabelecer a sua primeira relação com o seu campo, por exemplo, trocando mensagens com o interlocutor no WhatsApp. Isso é um dado da pesquisa. Né? Não, pode não ser, de novo, pode não ser e talvez não seja mesmo o foco, mas ele é uma parte da sua etnografia. Né? É uma parte disso tudo que a gente está realizando. Então, ele tem que estar discutido também no que a gente for produzir a partir daí. Né? E chamando atenção para um outro fato que eu acho que o etnográfico nos ajuda, que é fazer boas descrições. Eu acho que a outra contribuição antropológica é isso, ensinar as pessoas a fazer boas descrições dessa parafernália tecnológica que a gente está usando o tempo inteiro. E o que eu estou dizendo com isso, gente? Qualificar o que a gente está fazendo. Descrever o que é o WhatsApp no momento em que eu estou fazendo pesquisa. Porque vejam o exemplo do próprio Orkut. A minha dissertação de mestrado hoje, ela é uma arqueologia digital.
ela fala sobre algo que não existe. Tem uma geração de pessoas, e tem uma geração de pessoas que já estão conectadas, já estão online, fazendo um monte de coisa, usando o TikTok, provavelmente, muito jovens, que nunca tiveram a oportunidade de entrar no Orkut. Ele já nem existia, né? Elas não sabem como ele parecia, aquele azul, não sabe que tinha um gelinho, que era cool, para dizer que aquela pessoa era legal. Não sabe o que é um Bud Poke, colheita feliz, né? Estou aqui dando exemplos, né? Parece engraçado, mas é verdade, gente, né? Então, por isso, de escrever bem, qualificar bem, porque, querendo ou não, essas plataformas, hoje a gente tem usado esse nome, né? Mas essas ferramentas que a gente usa, elas mudam numa rapidez absurda, né? Dando um exemplo, que eu acabei de escrever sobre isso, vai sair em breve, fica aí a propaganda na Novos Debates, deve sair na próxima semana ou na outra. Eu escrevi um artigo sobre o WhatsApp, e uma das coisas que eu estava dizendo, olha, se eu fosse escrever esse mesmo texto em 2016, quando eu comecei a minha atual pesquisa de campo em favelas no Rio, a descrição do WhatsApp era outra. Até a cor do ícone dele no celular era outra. Porque esse verde neon que a gente agora já, e que é básico, né? A gente olha e já sabe que é o WhatsApp, é quase autoevidente, de tão mundano que ele se tornou, e mundano que eu estou chamando a atenção para o fato dele ter se tornado senso comum na nossa vida, não precisa de muita explicação, mas eu estou defendendo, ao contrário, que etnograficamente sim, ele precisa de descrição e de maiores explicações, né? Se eu fosse escrever, e 2016 nem está tão longe assim, era outra descrição. Outra, completamente outra, né? Só para dar um exemplo aqui. E aí, gente, foram anos no Brasil da gente tentando se legitimar. A gente continuou organizando GTs, né? Tem uma geração aí, e eu vou citar os nomes porque eu acho importantíssimo dar os créditos, mas o Grupo Cyber, né, que está no sul do Brasil, coordenado pelo Teófilo Cifiotes e pelo Jean Segata, eles formaram algumas gerações de pesquisadores, eles têm um papel fundamental dentro da nossa própria Associação Brasileira de Antropologia, em relação a trazer esse campo para discussão, a estar nos congressos, a estar nos lugares públicos falando sobre isso, né? E eles é que trazem essa ideia do cyber para a gente. E anos depois, fica aí também a referência, esse livro está gratuito no site da ABA, no ABA Publicações, eles lançam um livro, Políticas Etnográficas da Cybercultura, que além de ter traduções excelentes do Bruno Latour, que é uma grande referência para o Grupo Cyber, né? E para outros e outras pesquisadoras também que estão lidando com a internet, eles fazem um pouco o balanço desses anos aí, desde a década de 90, que foi quando eles começaram. É o primeiro grupo organizado que a gente tem no Brasil, né? Então, chamando aqui a atenção, uma figura que hoje, né, continua nesse campo, que é a Maria Elisa Máximo, e o grupo ainda existe, só que hoje eles não estão pensando tanto na questão de internet, mas eles estão pensando questões como biotecnologia, por exemplo, né, que também é um campo que está junto, né, e que está junto tanto os Internet Studies quanto os estudos de ciência e tecnologia. Depois a gente tem o pessoal que acabou levando à frente os grupos que ainda existem nos nossos congressos, tanto na RDA quanto na RAM, né, Antropologia do Mercosul, que é Laura Graziela Gomes, da Federal Fluminense, Débora Leitão, que quando começou em tudo isso estava na Federal de Santa Maria, agora está em Montreal, no Canadá, Patrícia Pavese, que agora nós duas, como uma geração já posterior e que foi formada por esses primeiros pesquisadores e pesquisadoras, a gente herdou, né, a coordenação desse grupo. A Patrícia está na UFES, ela está até mais tempo do que eu no campo, né, um pouquinho mais. A gente tem também Eliane Tânia de Freitas, da Federal do Rio Grande do Norte, também dessa primeira geração. Então, essas pessoas foram fundamentais para a gente ter uma antropologia digital no Brasil. E eu queria chamar a atenção, porque eu acho que elas merecem todo o crédito, né? E aqui fazendo o reconhecimento também de que foram essas pessoas que me formaram. Foi com elas que eu aprendi muito do que eu faço hoje, né? E que hoje eu tento também passar para frente isso tudo que eu aprendi. Então, nesse momento, a gente estava participando, mas a gente não tinha um nome. A gente era um grupo que estava ali, né? E é o povo que está falando de internet. Ponto. Né? Aí, em 2010, o Daniel Miller, de novo, ele traz mais a terceira inflexão para o nosso campo de estudos. Né? Ele muda de novo a nossa nomenclatura e seguindo muito também do próprio desenvolvimento naquele momento, né? 2010, a gente já começa a ter a possibilidade, por exemplo, de conexões melhores pelo celular,
né? Já tem iPhone, já tem a ideia de smartphone, ainda, né, gente, não pensem que é a mesma coisa de agora, não é, claro que não, né? Mas a gente já tem melhorias aí bastante consideráveis. O Brasil atravessou um momento aí nos anos 2000, e aí o crédito seja dado aos governos PT, né? Tanto os dois Lula e o 1,5 Dilma, né? Porque, de fato, houve um investimento, é o maior investimento que a gente teve nessas décadas todas aí, né? Algo que o Fernando Henrique começa, o primeiro plano de banda larga no Brasil é dele, no governo dele, no segundo, né? Mas os maiores investimentos em infraestrutura que a gente teve no Brasil foram graças aos governos do PT. E que depois veio corte em cima de corte, como, enfim, todos e todas nós sabemos o que aconteceu, né? Que a culminância vem com o Bolsonaro. Então, nesse momento já tem uma melhoria, e o Daniel Miller nos chama atenção para que, é claro, a gente não abandona, como a gente não abandona o real virtual, a gente também não abandona o online e offline. Mas ele chama atenção para o fato de que digital parece ser uma alternativa muito interessante, exatamente porque o digital agrega uma série de possibilidades sociotécnicas, essa palavra é muito importante, né? E sociotécnico aí se referindo a essa junção da sociedade com a tecnologia e com a técnica, né? Essas coisas estão casadas, e chamando a atenção de que a gente não entende absolutamente nenhum desses processos se a gente não pensar nessas coisas conjugadas. Então, não é só o sujeito ali, né? Não é só o sujeito que é a gente, mas a gente tem também toda essa estrutura técnica a que a gente vê, né? Que, por exemplo, é isso aqui é palpável, isso faz parte desse jogo, o meu computador que está na minha frente aqui agora, essa tela, quanto que a gente não vê, né? Vem daí, por exemplo, todo o interesse bem mais recente sobre algoritmos, né? Sobre Big Data e todas essas outras questões que a gente não vê, né? A gente está o tempo inteiro lidando com isso, mas a gente não está vendo, não estou vendo um algoritmo aqui, né? Posso até digitar um algoritmo aqui, mas a operação dele eu não consigo ver, né? Então, o sociotécnico vem daí. Isso se junta, gente, me parece, né? E aí foi, preparando essa fala, eu até fui reler, com algo que já nos anos 2000, olha, 10 anos antes desse trabalho do Daniel Miller, que ele faz junto com a Heather Horst, que é uma outra pesquisadora super importante, né? Num livro que eles dão o nome de Antropologia Digital, também, infelizmente, não temos traduzido, tem uma segunda versão dele já atualizada. Enfim, fica aí para quem tiver fôlego e quiser traduzir bons textos, tá aí uma grande dica, né? Voltando em 2000, a Christine Heine, que, na minha opinião, é outra das principais antropólogas que se dedicaram e que foram importantes também enquanto marcos aí, teóricos e metodológicos no nosso campo, em 2000 ela publicou um livro chamado Etnografia Virtual, muito antenada, obviamente, com a nomenclatura que era usada naquele momento. E nesse livro ela chama atenção para um fato que às vezes a gente esquece, mas que eu acho fundamental, né? E quando a gente junta com essa ideia do sociotécnico, parece que a gente chega no, ok, é aqui é o ponto, né? Ela já naquele momento diz, a internet, a gente deve pensá-la, essas várias internets, no plural, né? Ela também está fazendo essa observação, como um artefato cultural. Como artefato cultural, isso significa que ela está sendo construída o tempo inteiro, de novo, de forma contingente e de forma relacional. Olha aí por que eu chamei a atenção também dessa questão, por exemplo, de a gente qualificar nas nossas etnografias, de fazer boas descrições, exatamente porque as coisas vão mudando. E quando a gente junta o sociotécnico, que ela também já chamava atenção, foi exatamente essa parte que eu fui checar, é exatamente essa lógica. A gente está falando aqui de uma junção de coisas. A gente não está falando só de pessoas. Claro que na minha pesquisa eu posso estar interessada só nos usos que determinados sujeitos fazem, nenhum problema. Mas tem um todo aí que está em volta, né, que é inegável e que eu não posso prescindir dele em momento algum. Ele pode não ser o meu foco, mas ele está ali me dando que seja contexto e um embasamento para a própria prática dos sujeitos, né? Então, isso também me parece muito fundamental. E nesse livro ainda de 2010, lá do Daniel Miller, eles reconhecem, né, e é aí, e que, enfim, o povo que estava estudando a internet agora tinha um nome, que tinha sido reconhecido pela antropologia, né, pelas associações, por outros colegas, que é
a gente agora é antropologia digital, enquanto em subcampo da antropologia. Né? Mas isso só em 2010, gente, já tinha 20 anos que essa coisa estava acontecendo. É muito tempo. É muito tempo. Né? E demorou a se legitimar, porque eu acho, e esse é um problema que acompanha a internet desde sempre, talvez, é que tá sempre, a gente tem sempre relacionado a tudo que envolve o nosso uso, os novos desenvolvimentos, visões utópicas e distópicas que aparecem o tempo inteiro. Olhem, por exemplo, a discussão que a gente tem hoje sobre inteligência artificial. Né? Tem tanto aqueles que estão dizendo, nossa, vai mudar absolutamente tudo, os utópicos, vai trazer coisas boas, etc., quanto os completamente distópicos, é o fim da humanidade, né? É o fim do humano, como se o mundo realmente estivesse acabando por causa da inteligência artificial. Então tem muita especulação. Né? Eu acho que esse é um grande problema às vezes. E talvez por isso tenha despertado, de fato, muita desconfiança nos momentos iniciais. Mas, e eu concordo com ele, a gente já era um campo fazia muito tempo. Né? Só faltava mesmo esse reconhecimento. E que no Brasil, gente, ainda que tenha melhorado muito nos 2010, porque aí, de fato, já tinha celular, as pessoas já estão usando outras coisas, começam a aparecer, aí prolifera a possibilidade de redes sociais, né, de o que eu acho mais correto chamar plataformas de redes sociais. Vem logo depois desse processo de plataformização, a gente começa a falar nessa quantidade absurda de dados que a gente está gerando o tempo inteiro, em qualquer momento que a gente utiliza, e que estão sendo rastreados, e que estão sendo quantificados, estão sendo usados para a nossa vigilância, para personalizar o tipo de conteúdo que a gente recebe, né? A gente começa a falar de Big Tech, que são essas grandes empresas altamente monopolistas que dominam praticamente tudo, né? São elas que desenvolvem praticamente tudo que a gente utiliza. Não preciso nem dar muitos exemplos, a gente está usando o Google Meet aqui, que é do Google, né? Google, que é um grupo mais amplo, chamado Alphabet, porque é isso, ele deixou de ser só um buscador, né? Ele vira, isso, tem um Meet, ele tem um e-mail, que é o que virou o Gmail, pensem vocês, Gmail que é de 2005, também faz 20 anos em breve. Orkut, que acabou, aí criaram, tem um Drive, uma nuvem de armazenamento, o YouTube, que eles também compram, não é criação do Google, mas vai lá e compra. E é monopolista exatamente por isso. Tudo que vai sendo criado, essas Big Techs vão tentando incorporar. Acho que os maiores exemplos a gente poderia dizer Google e o Meta, né? Que hoje é Meta, mas é o Facebook. Pensem no que vocês usam diariamente. Olha, pensem o que é Google, o que é Meta. Tudo, praticamente. Né? WhatsApp é Meta. Instagram é Meta. Né? O que fugia até era o Twitter, me recuso a chamar de X, né? O Twitter que era separado aí, né? Que era do Jack Dorsey, que agora é o dono do Blue Sky, que agora é para onde todo mundo está migrando. O Threads também é Meta. Depois vem aquela figura sem descritores, porque eu preciso ser educada aqui, que é Elon Musk, né? Olha o que está acontecendo, olha o que a gente está vivendo, né? Em relação a tudo isso, e toda a ingerência, interferência política que essas Big Techs também têm, acho que é importante falar disso também, né? Essas Big Techs hoje, elas são determinantes. Kiko dos foguetes, exatamente. O Alexandre falou aí, Kiko dos foguetes. A determinação que essas Big Techs têm, gente, na nossa própria vida política. Olha o que foi 2016 nos Estados Unidos, olha o que foi Brexit, olha o que foi 2018 no Brasil, com a mesma lógica acontecendo em 2022. A gente tem eleições em breve, não vamos nos iludir, né? Os grupos bolsonaristas, agora alguns deles inclusive migrados para figuras como Pablo Marçal, eles estão aí em polvorosa, né? Conversando com colegas, não é minha pesquisa, né? Nem teria estômago para isso, mas conversando com colegas, essas coisas estão acontecendo. E hoje com outras possibilidades, como o deepfake, uso de inteligência artificial para manipular fala, manipular vídeo, enfim, né? Importante lembrar isso também. Isso tudo que eu estou chamando a atenção aqui tem implicações políticas muito práticas na nossa vida. Né? Está definindo rumos de coisas aí que são muito fundamentais. Né? Podemos comentar mais sobre isso quando abrir para essa conversa aqui que eu gostaria de ter com vocês. Então, a partir de 2010, nós viramos antropologia digital. Vou voltar ao meu script aqui que está na minha tela. E aí,
Em 2020, vem a pandemia, que, querendo ou não, gente, é uma inflexão mundo afora, por tudo que a gente puder imaginar, tanto no que se implica nas questões de saúde, né, na quantidade de gente que morreu, que adoeceu, é um absurdo o que a gente viveu, né, a maneira como as coisas foram conduzidas nesse país, etc. Mas é um momento em que antropólogos e antropólogas que estavam trabalhando com esses temas já há mais tempo começam a ser mais conhecidos, reconhecidos e acessados, porque, de fato, a gente precisou usar a internet para absolutamente tudo, inclusive na vida acadêmica, tanto para ter aula, né, inclusive utilizando uma ferramenta como essa que a gente está usando agora, que era uma desconhecida para muita gente. O Zoom, por exemplo, acho que o Zoom até mais, né? Até porque o Zoom tem um custo elevado, e a gente sabe, por exemplo, que o Google Meet, na USP, isso foi já descontinuado, eu não sei aí para vocês, né? Mas o Google Educação, né, que é esse acordo que foi feito com as universidades públicas no Brasil, durante a pandemia, eles liberaram uma série de serviços para todo mundo, né? Inclusive reuniões sem duração, com uma capacidade muito maior dentro das salas e tudo mais. Na USP, a gente acabou, agora, faz 2 meses, a gente teve isso descontinuado para alunos. Diminuição do drive, né? Então, o drive agora é minúsculo, tem só um pouquinho a mais. E aí, desde que as aulas voltaram presenciais, já não tem mais a possibilidade de alunos, só professores é que mantiveram o Google Meet com todas as funcionalidades, né? Enfim, caímos no golpe, é claro. Né? Quem acreditou na bondade do Google com as universidades? Acreditaram, claramente. Né? Reitores e reitoras por aí claramente acreditaram no truque. E é isso, a gente continua utilizando, né? As ferramentas, grande parte das ferramentas que a gente usa são do Google, continuam sendo, né? Mas eu acho que o Zoom, ele é mais, como eu estava falando, né? Ele chama mais atenção porque ele tem um custo elevado em dólar e quase ninguém conhecia, porque é uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo. Lá ele era conhecido. Mas se a gente vê, por exemplo, gente, o crescimento que o Zoom teve, eles divulgaram alguns dados durante a pandemia, é uma coisa, assim, inacreditável. Exatamente, porque ele começa a fornecer e ele mudou muito também desde 2020. Se a gente entrar hoje, ele já tem muito mais funcionalidades, porque ele foi se adequando, né? Por exemplo, essa coisa de ter o quadro branco, né? Que é uma coisa que o Meet, que inclusive vai ser descontinuado aqui, que é o Jamboard, né? Agora no fim do ano, em dezembro, acaba no Google Meet. O Zoom copiou, né? Tá lá no Zoom, você já consegue fazer interativo e tudo mais. Enfim. Então, a pandemia, ela traz um impacto gigantesco também em termos de tecnologia. E aí, gente, tanto para quem tem, para quem já tinha esse acesso previamente, quanto para quem não tem. Porque por mais, e eu reconhecer aqui, eu acho que é importante reconhecer, que a gente tenha tido no Brasil um investimento tremendo em infraestrutura, uma melhoria dos nossos níveis de acesso e de conexão, quando a gente fala nas desigualdades que acompanham, né, o uso da tecnologia, ou a adoção, o acesso, a gente está falando de muitos outros níveis que não dizem respeito só a ter ou não ter acesso. Só que na pandemia, o mais básico deles, que é ter ou não ter, e aí, gente, eu estou falando de acesso tanto às redes de conexão, que seja ela banda larga, seja ela 4G, 5G, a gente já tem, né, nos celulares, essas redes móveis, quanto aos próprios dispositivos, né? Celulares, computadores. Então, assim, são essas duas coisas. Então, se a gente olha dados, né? Saiu há poucos, acho que foi junho, fim de junho, ou início de julho, agora não me lembro, os dados do ano passado, né? A gente tem também os dados da pandemia, que é a pesquisa anual, que é feita pelo CETIC, né? Que é o Centro de Pesquisa ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o nosso órgão principal aí, né? E o que mostra é que a gente tem um crescimento do acesso, sem dúvida, isso é muito importante. Mas ele também aponta para o quanto ainda é extremamente desigual. Por quê? Porque, gente, ter acesso não resolve tudo. E vocês vão concordar comigo, né? Para quem viveu aí perrengue, para ter que se conectar durante a pandemia, vai se lembrar disso. Porque a qualidade não é a mesma para todo mundo. Não é a mesma coisa eu fazer um acesso para ter uma aula, por exemplo, para ficar dentro do que a gente viveu, utilizando um computador e tendo todas as possibilidades aqui, uma câmera, uma qualidade melhor, de ter a possibilidade de ter o teclado na minha frente digitando, enfim,
do que eu ter que usar um celular conectado ao meu plano de dados. Porque dependendo do plano de dados, gente, uma entrada no Google Meet acabou seu plano de dados. Só que para quem estava tendo aula diária, ou que tinha várias aulas na semana, isso é um problema gigantesco. Né? Esse também, eu diria, que é um dos campos, né? Alguém mencionou letramento digital, exatamente, esse é um dos níveis das desigualdades, mas esse é um dos campos também que eu acho que nós, antropólogos e antropólogas, nós temos dado boas contribuições também, etnograficamente, né? Indo até esses lugares periféricos, por exemplo, e vendo como é que as pessoas estão usando a tecnologia. Porque, de novo, na maior parte dos lugares, as pessoas até têm um acesso. O problema é que depois entram várias outras questões que fazem com que elas não tenham o mesmo acesso que eu tenho, por exemplo. Né? E que eu diria, por exemplo, que eu nunca estou desconectada. Isso não é real para grande parte do Brasil. Pensando que, se a gente vai para a classe D e E, esses dados são do TIC também, quase 60%, né? Acho que são 64%, é mais até. Enfim, depois, posso até colocar o site aqui, vocês veem os dados. 64% só das pessoas no Brasil, de usuários no Brasil, só fazem o acesso pelo celular. Gente, é absurdo. Pensem nisso. É isso aqui, né? Então, a gente resolveu os problemas? Pelo contrário, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a pandemia faz, ela escancara os nossos problemas, né? Inclusive as desigualdades digitais, que, claro, né? Acho que parece claro até aqui, que estão muito relacionadas às próprias desigualdades sociais mais amplas. Né? Em geral, são os mesmos grupos que vão ser atingidos e afetados por problemas, e que já vivem com problemas estruturais e precariedades estruturais, como falta de coleta de lixo, problema de habitação, problema de alimentação, acesso à saúde, acesso à escola, evasão escolar, enfim, essas coisas estão interligadas. A desigualdade digital é mais uma das desigualdades, né? E aqui, sem querer dar todo o mérito para ela, pelo contrário, é isso, ela é mais uma dessas desigualdades e ela está diretamente relacionada. E aí, gente, com a pandemia, basicamente todo mundo que fez mestrado e doutorado naqueles primeiros anos lidou com a internet em alguma medida, né? Inescapável. Não tinha como fazer campo. Quem já estava no meio de pesquisa de campo, e eu me lembro do desespero daqueles primeiros meses, né? Das pessoas não sabiam o que fazer, exatamente, gente, porque não liam quem estava pesquisando tecnologia e internet, né? Então foi o momento da gente ser lido. Só que é uma produção, de novo, que vinha da década de 90. Né? Então, nesse caminho do cyber ao digital, tem uma parte aí em que esse é um campo aparentemente menor. Né? E aí, como meu tempo está acabando, eu queria só deixar a provocação, e eu vou terminar com ela, porque eu pus entre parênteses, né, do cyber ao digital e além. Esse além eu não sei onde ele é. Hoje a nossa discussão desse além, eu diria que ela está na questão da inteligência artificial, mas ela não esgota tudo, e em breve vai ser outra coisa, porque é sempre assim, é tudo muito rápido. Mas eu queria chamar a atenção, né, para o fato de que hoje o que a gente vive é uma situação altamente complicada. A gente está utilizando todo um instrumental técnico, tecnológico, que é altamente excludente, por todos os níveis que a gente puder pensar, classe, raça eu diria que é o mais gritante, gênero, sexualidade, né? O tempo inteiro são colocadas barreiras que estão, a questão do etarismo, né? Então idade também é um dos relevantes. Então, o tempo inteiro, a gente está sendo acionado também para pensar nessas questões, que estão no algoritmo, que estão na maneira como a plataforma está sendo desenhada, que estão na própria interface, por exemplo, uma tela que não reconhece uma pele negra, porque existe, né? Isso, na verdade, é bastante corriqueiro. Então, a gente tem um problema aí no próprio desenvolvimento, a gente tem um monopólio já mencionado, Niska Shoshana Zuboff, que é uma autora que eu gosto muito, chama de capitalismo de vigilância, exatamente porque está baseado nessas big techs, a gente está sendo rastreado, vigiado o tempo inteiro, os nossos dados estão aqui, eles estão expostos, a gente não tem clareza de que dados são esses. Eu tenho um nome que vem sendo muito utilizado e que eu gosto bastante, que é opaco. São estruturas opacas, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, a gente nem tem expertise, às vezes, para entender.
E aí as empresas vão sempre dizer, não, isso é segredo industrial, então eu não posso liberar, mas ao mesmo tempo está aí ferramentas, por exemplo, o algoritmo do Google trazendo resultados na busca que são altamente discriminatórios e violentos, por exemplo, né? E um outro ponto que eu acho que também é fundamental da gente pensar é que a gente precisa urgentemente falar sobre regulação. Essa é uma discussão no Brasil que acabou de ser enterrada de novo pelo Arthur Lira. E a gente precisa falar também, né, sobre como é que a gente vai criar outras internets. Eu acredito e quero continuar acreditando, e sem utopias, de que a gente pode fazer contra-usos e contra-produções dessas plataformas e dessas tecnologias todas que a gente vem utilizando. É virar essas plataformas contra elas mesmas e fazer bons usos, fazer usos mais equânimes, mais inclusivos, né? E eu queria deixar vocês com essa preocupação, com essa inquietação, que é a minha inquietação também, como eu disse, eu não tinha uma resposta, mas que eu acho que é fundamental para a gente discutir o que vem depois, né? É isso. Obrigada, gente. Carol, muito obrigado. É isso, né? O Bruno acabou de falar aqui no comentário. É sempre um prazer ouvir você, viu? Muito obrigado mais uma vez. Então, agora nós vamos para uma outra mesa redonda chamada Antropologia e Religiosidades Amazônicas, Saberes, Subjetivações e Modos de Vida. Tá? Então, Elisa, você quer bater aquela foto, tirar o print? Quero, sim, por favor. Deixa eu só tirar a Carol aqui do telão, grandão, para todo mundo aparecer. Gente, várias pessoas conhecidas aqui, que bom ver vocês, mesmo que online. Pronto, aqui ficou todo mundo certinho. Quem puder e quiser ligar a câmera para aparecer, fica à vontade. E aí, vou tirar aqui o print. Então, todo mundo arrumado, organizado. 1, 2, 3, digam X. Pronto, tirei. Muito obrigada, professora. Imagina. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero estar aí com vocês em breve. Com certeza. Então, agora a gente convida todo mundo a migrar para outra sala. E aí eu vou encerrar essa aqui para todo mundo, tá bom? Ok.